Queridos, por favor, abram comigo Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós temos estudado pela graça de Deus, versículo a versículo, a carta de Paulo aos Efésios. Se você perdeu as últimas exposições, pode acessar o nosso site, baixar o aplicativo, entrar no canal do YouTube. Você vai encontrar, tem um podcast também, que você pode acessar pelo seu smartphone. Basta digitar Igreja Presbiteriana Setor Sul, que vai sair lá. Sairá a Igreja Presbiteriana Setor Sul com todas as mensagens. Aí você pode acompanhar Efésios 1, versos 1 a 14, Efésios 1, versos 15 a 23, Efésios 2, verso 1 a 10, exposição da última terça, e hoje, pela graça de Deus, Efésios 2, verso 11 a 22. Eu sinto dizer, mas se não há interesse em você crescer no conhecimento da palavra, você nunca vai amadurecer na fé cristã. O único meio dado por Deus para que a gente amadureça na fé cristã é através de uma fome insaciável pela palavra. Jesus não elegeu outro instrumento. Ele disse: santifica-os na verdade, e ele qualificou dizendo: a tua palavra é verdade. Se não há fome de palavra, se não há exercício firme da sua vida para que diariamente leia as Escrituras e procure conhecê-la, dificilmente você vai sair do jardim de infância na vida cristã. Não há outro meio para crescimento, amadurecimento, intimidade com Deus, a não ser o conhecimento piedoso, frequente e regular na santa palavra de Deus. Ela é o meio dado por Deus para que nós possamos crescer em graça. O próprio salmista no Salmo 119 diz: quanto eu amo a sua lei, ela é meu prazer de dia e de noite. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A frase do atual presidente: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso só é possível através do conhecimento da palavra. Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, nós temos a revelação do quão privilegiado nós somos em termos sido inseridos numa família de grande valor. Portanto, o argumento de Paulo é a conclusão: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Vocês não tinham esperança e eram sem Deus no mundo. Mas agora a situação mudou. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, Jesus e sua obra, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, Paulo conclui dizendo: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta é a palavra do Senhor. No capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo faz a saudação costumeira de suas cartas. Eu sou apóstolo, dedico essa carta à igreja tal, e o meu desejo é que a graça, a bênção e a paz de Deus esteja sobre vocês. No versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 14 do capítulo 1, Paulo começa a trabalhar a temática de sua carta aos Efésios, que é nos mostrar o grande privilégio que possuímos por sermos igreja de Deus. Nós não fazemos parte de um rótulo denominacional simplesmente. Nós não fazemos parte de um ritual que se repete para alguns por anos a fio, todos os domingos. Paulo quer nos dizer que nós fomos inseridos num projeto eterno. Do verso 3 ao verso 14 do capítulo 1, Paulo abre a cortina que separa o tempo do fora do tempo do atemporal, do espaço onde a gente toca para aquilo que é eterno. E Paulo diz que na eternidade, Deus Pai nos amou de maneira tão incrível, que resolveu nos escolher voluntária e gratuitamente como seus filhos. Paulo diz que na eternidade, no versículo 6 do capítulo 1, o Filho, aquele que nunca cometeu pecado, disse que nesse projeto eterno daria a sua vida,
para nos resgatar da maldição do pecado e nos libertar de uma vez por todas de todo o cativeiro. Paulo diz em Efésios 1, versículos 13 e 14, que na medida em que o evangelho vai sendo pregado, Deus coloca fé em nosso coração. E essa fé vem acompanhada do Espírito que é santo para habitar em nós, e esse Espírito é o selo, a garantia de Deus de que Ele nos ama e realizou uma obra eterna para nos salvar. Efésios 1, versos 3 a 14, Deus Pai nos ama, Deus Pai nos insere como seus filhos. Efésios 1, versículo 6, nós só somos feitos filhos de Deus através da obra de Jesus Cristo, que é o Filho que recebe sobre si a maldição do nosso pecado e nos insere na família de Deus. A obra de Jesus só é aplicada à nossa vida a partir do momento que o Espírito que é santo, na eternidade, diz ao Pai e ao Filho que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito vem habitar em nós, se torna o selo, a garantia de Deus que habita em nós, de que a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Do verso 15 ao verso 23 do capítulo 1, Paulo ora. E a oração de Paulo é cheia de aflição santa. Paulo ora desejando que Deus coloque olhos no nosso coração. É isso mesmo. Deus põe olhos no coração deles para que eles enxerguem o quanto são privilegiados por pertencerem a Ti, por terem sido alvos de um amor eterno. Antes dos tempos eternos, a Trindade os amou. Deus põe olhos no coração para que eles compreendam que fazem parte de uma comunidade dos santos e de que nada poderá separá-los do seu amor. No capítulo 2, versículo 1 em diante, Paulo fecha a cortina que separa o tempo do espaço atemporal. E ele agora vai fazer a gente olhar para o presente. E ele diz que nós estávamos escravizados a 3 algemas terríveis. Estávamos escravizados aos valores desse mundo, todos os valores caídos do nosso mundo, com sua cultura anti-Deus, gerava em nós saliva, desejos intensos. Paulo diz que nós éramos escravizados ao próprio diabo como o príncipe desse mundo. Paulo chama de o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua sobre uma multidão de filhos da desobediência. E Paulo vai dizer que nós estávamos escravizados a uma terceira algema infernal, o nosso próprio DNA. Por natureza nós éramos filhos da ira, como também todos aqueles que estão sem Cristo. E Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós só fomos salvos pela graça. Mas graças a Deus, que por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, pela graça sois salvos. E nem a nossa fé, Paulo diz, deriva de nós, é um presente de Deus. Vocês são salvos não por obras, mas pela fé. E até a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Tudo orquestrado, planejado pela Trindade na eternidade. O Pai escolhendo e amando um povo para si, o Filho se entregando por esse povo e o Espírito Santo aplicando a obra do Pai e do Filho aos nossos corações, convencendo-nos de que nós somos cidadãos da eternidade, criados em Cristo Jesus para uma pátria muito maior e melhor que essa pátria que a gente vê, que a gente toca, que a gente percebe. Nós somos cidadãos da eternidade. Agora, a partir do versículo 11 em diante, Paulo vai dizer que Deus nos uniu a uma família que tem um valor excepcional. Nós precisamos nos lembrar que até o primeiro século, na época de Paulo, o mundo religioso, vou usar essa expressão, era separado entre judeus e gentios. Os judeus foi o povo que Deus escolhe no Antigo Testamento para, por meio deles, dar a antiga aliança, o Antigo Testamento, Gênesis a Malaquias. Os judeus têm várias vantagens, eles recebem as profecias, eles recebem os oráculos, eles recebem a palavra de Deus. Os judeus realmente são um povo, dentro de uma perspectiva de tempo, que goza de alguns privilégios. Só que eles rejeitam o Salvador. Eles rejeitam a sua missão de serem bênção de Deus para o mundo. E ao rejeitarem essa missão de serem bênção de Deus para o mundo, Deus rejeita Israel como nação e amplifica agora o território para um território espiritual. Todas as pessoas, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as cores, crendo em Cristo como único e suficiente Salvador, e crendo no Filho que Deus traria a Abraão, todas essas pessoas agora se tornam Israel de Deus. É nesse sentido que não há nenhuma terra especial hoje chamada Israel. É nesse sentido que não há nenhuma promessa especial hoje direcionada a um povo que vive numa geografia chamada Israel. Israel é hoje todo aquele que tem fé em Cristo. Foi transformado em Israel espiritual, inserido à família de Deus. E esse é o argumento principal de Paulo. Deus derribou essa separação.
entre aqueles israelitas que pertencem a um país, que tem em seu sangue o sangue de Abraão, e os gentios. Gentio é todo aquele que não é israelita. Brasileiro, português, chinês, árabe, hindu, australiano, americano, japonês, todo que não é israelita é gentio. E Paulo está dizendo que em Cristo, essa barreira que separava povos foi quebrada. E aí, no verso 11 e 12, Paulo vai trabalhar um pouco sobre o nosso estado anterior. Ele vai dizer, lembrai-vos que outrora, vós, ele vai dizer, gentios na carne. Gentio significa que nós estávamos absolutamente separados de Deus. As promessas de Deus não nos diziam respeito, desejos espirituais não existiam em nosso coração, apetites eternos nem sequer passavam pela nossa ideia. Nós éramos literalmente separados da aliança. Paulo segue dizendo que nós éramos motivo de zombaria pelos judeus. No versículo 11 ele vai dizer, vocês eram chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Todos os gentios, eu e você, éramos motivo de zombaria pelos judeus. O judeu não assistia a um parto de uma mulher gentia. Uma mulher romana, uma mulher babilônica, uma mulher egípcia. O judeu não assistiria ao parto. No próprio muro, no próprio templo em Jerusalém, no primeiro século, na época de Paulo, havia o muro dos gentios. Os gentios não podiam cultuar a Deus na parte interior do templo, porque os judeus acreditavam que a aliança, as leis, as promessas pertenciam somente a eles. Os gentios eram um povo que estava no mesmo nível de igualdade de um cão, no mesmo nível de igualdade de um porco. Os próprios judeus, jocosamente, chamavam os gentios de incircuncisos. Olha lá, aquele incircunciso. Era uma fala de zombaria, de chacota, de desrespeito, de humilhação. Altamente arrogantes. E Paulo diz, esse era o estado de vocês. Vocês eram zombados pelos judeus. E Paulo acrescenta um outro elemento muito forte, vocês estavam sem Cristo. Todas as religiões que cercavam vocês cultuavam as suas várias divindades, mas o Deus verdadeiro e Salvador não era possuído por vocês. Paulo ainda qualifica dizendo que vocês eram vocês eram separados da comunidade de Israel, alheios ao povo da aliança, e vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra sem Deus é muito forte, é muito conhecida por todos nós, é a palavra ateos. O povo era cercado de religiosidade. Os efésios cultuavam a deusa Diana, um templo marcado por prostitutas cultuais, cabeça raspada, seios à mostra. Em dias de culto, as multidões iam para os templos, criam que a imagem da deusa Diana caiu do céu, ali se embriagavam, entravam em êxtase religioso e aconteciam os rituais de orgia. Quando Paulo chega na cidade de Atenas, em Atos capítulo 17, ele caminha do trevo até a entrada da cidade por cerca de 7 a 8 quilômetros. Sabe o que Paulo vê? Cerca de 10.000 imagens. Cada imagem com o nome de um Deus diferente. Paulo fica tão chocado com aquilo, que ele vê uma imagem e embaixo está escrito lá, ao Deus desconhecido. A cidade de Atenas era tão religiosa, que no desejo de não errar, por se esquecer de algum Deus, colocou o nome de um Deus, ao Deus desconhecido. Se a gente esqueceu de alguém, está aqui, ó. Nos perdoe, nós não queremos esquecer de ninguém. Ainda assim, Paulo chama essas pessoas altamente religiosas de ateus. É gente que não tem o Deus verdadeiro como o seu Senhor, sem esperança no mundo. É gente que caminha pelo vale da sombra da morte sem consolo. É gente que vai ter que lidar com as várias pressões da vida, sem ter onde ancorar a sua vida. É gente que vai ter que enfrentar a solidão, vai ter que enfrentar o vácuo que existe dentro do peito, do tamanho de Deus, e vai enlouquecer. É desesperador. Paulo diz, esses eram vocês, religiosos, mas ateus, sem Deus, sem ter onde se ancorar, sem ter onde descansar do dia difícil, sem ter onde celebrar quando vêm as vitórias. Esses eram vocês.
alheios a toda a esperança de salvação do Antigo Testamento. Nos versos 13 a 18, Paulo agora vai trazer o nosso estado atual. E ele traz notícias extraordinárias. No verso 13, ele vai dizer: mas agora, veja o contraste. Antes vocês eram assim. Aí aparece a conjunção adversativa, mas agora. E aí Paulo traz as ótimas notícias. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Primeira notícia extraordinária que Paulo traz para cada um de nós aqui. Em virtude da obra de Jesus Cristo, nós fomos aproximados de Deus. Fomos reconectados à verdadeira fonte da vida eterna. A segunda notícia trazida por Paulo é que nós fomos reconciliados à família da aliança. No verso 12, Paulo vai dizer que nós estávamos alheios às promessas da aliança. Agora no verso 14, Paulo vai dizer que nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos o quê? Paulo está falando de judeus e de gentios. O muro que separava as duas raças humanas. Quem não é judeu é gentio. Pode ser romano, pode ser brasileiro, pode ser japonês, pode ser grego, é gentio. E Paulo está dizendo que Cristo, através de sua obra, quebrou o muro. Reconectou esses dois povos. Tornou o evangelho de alcance planetário. Globalmente, o nome de Cristo pode ser pregado, reconhecido, aceito e pessoas inseridas à família da aliança. A outra ótima notícia que Paulo traz é que nós tivemos a parede de separação derribada. Cristo derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. O que Cristo fez? Ele nasce, o filho da mulher, sem pecado, vive sem pecado, vive uma humanidade perfeita. O próprio Jesus disse que não veio para cancelar a lei, ele veio para cumpri-la. E o original, na fala de Jesus em Mateus capítulo 5, é tão profundo que Jesus diz: até o pingo no i eu vou cumprir. Aquilo que ser humano nenhum cumpriria. Nenhum, em toda a história, Jesus o cumpre perfeitamente. E ele vai até a cruz, e na cruz, ao receber a maldição do Pai, pelo nosso pecado, e tendo cumprido toda a lei perfeitamente, Jesus destrói a nossa necessidade de obedecer toda a lei como instrumento de salvação. Porque ninguém consegue obedecer toda a lei como instrumento de salvação. A lei do Antigo Testamento, ela tem alguns propósitos. Em primeiro lugar, nos mostrar o quanto Deus é santo. Quando você olha a lei do Antigo Testamento, não matarás. Você diz, é muito fácil não matar. Só que Jesus diz, essa lei inclui outras 3 leis. Quando você se amargura com alguém, você está matando. Quando você fala mal de alguém, você está matando. Quando você assassina alguém no seu coração, com ódio, você está matando. Aí você percebe que a lei é complicada. Não adulterarás. Opa, moleza. Mas só de olhar para alguém com desejo impuro, só de cobiçar, você está adulterando. Só de sentir a pontinha de inveja pelo sucesso do outro, você está adulterando, cobiçando o bem do outro. Só de você proferir o nome de Deus em vão, não honrá-lo no 7º dia durante toda a sua vida. Um dia você deixou de honrar o 7º dia, você transgrediu toda a lei. A lei, em primeiro lugar, revela o quanto Deus é santo. A lei, em segundo lugar, revela o quanto nós somos pecadores e não conseguimos obedecê-la e honrar a vontade de Deus. E a lei revela, em terceiro lugar, a nossa necessidade de que alguém a cumpra por nós. É por isso que Paulo, em Gálatas, diz que a lei serviu como ponte até Cristo, porque a lei mostra, todos nós estamos separados de Deus. Alguém precisa cumprir essa lei. E quando Cristo cumpre a lei e vai até a cruz, Ele abole a nossa necessidade de viver escravizado pela obediência da lei. Ninguém é salvo pela lei. Nós só somos salvos pela nossa confiança naquele que obedeceu a lei até o fim. Não há mais necessidade de não comer carne de porco. Não há mais necessidade da gente obedecer o sábado literal, sexta do pôr do sol a sábado do pôr do sol. Não há mais necessidade da gente ir para o templo sacrificando animais.
Toda a lei se cumpre em Cristo. E ele abole em seu corpo a nossa escravidão e a nossa necessidade de obedecer à lei ipsis literis. A parede de separação foi derrubada. A inimizade, Paulo diz no versículo 16, foi desfeita. E reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Aquilo que separava a humanidade historicamente, não mais separa. A obra de Cristo é extraordinária. Quando ele morre na cruz, João capítulo 21, versículo 30, Jesus brada, tetelestai, está consumado. Os versos seguintes são marcados por grandes revelações. O véu que estava no templo, ele se rasga de alto a baixo. A terra treme. Pessoas que estavam mortas ressuscitam. Uma nova ordem de coisas é estabelecida. Quando o véu se rompe de alto a baixo, através dessa imagem, Deus está dizendo que todos os rituais, todas as instituições do Antigo Testamento, que apontavam para Jesus, tiveram agora o seu cumprimento. E agora eu e você temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós não temos mais livre acesso a Deus através de pastores, sacerdotes, igrejas, instituições, rituais. Nós temos livre acesso a Deus, é direto, através da pessoa de Jesus Cristo. Isso é libertador. Você não precisa estar numa geografia para Deus estar presente. Você não precisa estar num ritual para Deus estar presente. Você não precisa buscar uma pessoa de carne e osso como você para Deus estar presente. Deus está presente com você o tempo todo, e o tempo todo você tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Libertador. Através da obra de Cristo, a inimizade entre nós e Deus, entre nós e nós, foi desfeita. E por fim, Paulo diz nos versos 17 e 18 que através da obra de Cristo, a melhor de todas as notícias, e vindo, falando a respeito da obra de Jesus, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz aos que estavam perto, porque por ele, através da obra de Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa é a obra de Cristo. Todos, livre acesso a Deus. E Paulo conclui nos versos 19 a 22 com 3 verdades extraordinárias. Na verdade são metáforas que Paulo usa. Ele usa 3 metáforas para ensinar a mesma verdade. Versos 19 a 22, Paulo vai dizer: assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ele usa essa imagem da pátria superior, um país que a gente deseja, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. A segunda metáfora é que vocês agora pertencem a um povo, uma família. E a terceira metáfora de Paulo é: vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A terceira metáfora é da construção. Com elas, Paulo tem um único propósito: nos mostrar o nosso privilégio atual. Vocês, que estáveis sem Cristo, alheios às promessas de Deus, ateus, sem Deus, ainda que sendo religiosos, agora por conta da obra impressionante de Jesus, foram reconectados na videira, enxertados na videira, de onde brota vida, nutrientes, e quem estiver enxertado nessa videira dará fruto, e o fruto vai permanecer. Vocês que estavam fora do relacionamento com o povo do pacto, Israel do Antigo Testamento, vocês foram tornados Israel de Deus, se vocês creram no Filho que Deus traria a Abraão, que é Jesus Cristo, aquele por meio de quem uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu, se vocês creram nesse Filho que Deus traria a Abraão, vocês foram inseridos a Israel da fé, porque Israel não é o que tem sangue, Israel é por aquele que confia na palavra de Deus. E se vocês foram inseridos nesse Cristo, Paulo diz: vocês agora foram feitos membros de uma família. Vocês são concidadãos dos santos. Isso significa que a cristiane não é somente cidadã do reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Deus com ela. Nós fomos inseridos dentro de um povo, dentro de uma nacionalidade. A nacionalidade dos salvos, daqueles que herdarão todas as promessas de vida eterna. Nós fomos colocados dentro de um edifício, como pequenas pedras,
e essas pedras são postas por Deus, e esse edifício vai crescendo em Jesus Cristo. Nós fomos inseridos a um projeto muito maior de pátria superior. Por que os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, Paulo foi martirizado, Estevão foi martirizado, por que esses homens não apreciaram a sua vida? Porque eles aguardavam, ansiavam e amavam a cidade que tem Deus como construtor. Deus colocou dentro do peito deles a grande convicção: você é cidadão de uma outra pátria. A Bíblia o tempo todo nos convoca, não é um chamado, é uma convocação a vivermos como peregrinos e forasteiros. Se você começar a se banquetear com a gordura dos valores do nosso mundo, se você começar a se banquetear com tudo aquilo que a nossa cultura oferece como prazer legítimo, pode ter certeza, no final das contas você vai experimentar o que aquele homem que buscou o pote no final do arco-íris experimentou. Você sabe a história, né? O tempo todo, a vida toda, buscando o pote de ouros no final do arco-íris. Quando chegou lá, ele encontrou farelo de arroz. Aí ele disse: poxa, a vida toda, o arco-íris tão bonito, tantas cores, tanta luta, sonhando. Todo mundo me disse que tinha ouro aqui. Todo mundo me disse que teria abundância aqui. A vida toda, a energia toda gasta nisso. Quando chega lá, só isso. Farelo de arroz, gastar a vida naquilo que não é vida, dar o meu suor para aquilo que não é vida, entregar toda a minha vitalidade, juventude, sonhos, energia, esperança, crença, aquilo que não é vida. Paulo diz: a partir do momento que a obra de Cristo impacta o teu eu mais interior, você é transplantado daqui, onde só tem erva daninha seca, e é inserido na videira na eternidade. Você é feito cidadão do céu. Você é colocado dentro de uma família muito maior, de gente que tem alma de verdade e pulsa por verdades cheias de sentido. E você agora faz parte de um edifício que está sendo construído para toda a eternidade. E o Espírito Santo vai te convencer de tudo isso, vai te dar crescimento nisso e vai te fundamentar nisso. Eu quero trazer algumas sugestões de aplicação desse texto para as nossas vidas. A primeira aplicação é: lute pela unidade da igreja. A unidade da igreja não é física, é espiritual. Todos aqueles que são de Cristo Jesus foram inseridos dentro da igreja de Jesus Cristo. A igreja sem ruga, sem mácula e sem mancha. O que eu posso te garantir é que a igreja que a gente vê não é a igreja que Deus vê. A igreja que Deus vê, o povo por quem Cristo morreu, é um povo que se ama, é um povo que paga o preço de viver junto, é um povo que paga o preço de se importar um com o outro, é um povo que luta contra as suas vaidades e suas lutas internas por cobiça e poder. É vergonhoso quando você tem numa igreja disputas de poder, brigas internas, partidos internos, querendo morder uma fatia, e isso está repleto nesse mercado chamado gospel. Isso desonra a Deus, isso é maldição, isso envergonha o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos frear a nossa língua, frear as vaidades do nosso coração, para não permitir que a igreja por quem Jesus morreu, e a igreja que Ele uniu nele, sofra cismas, sofra rachadura, sofra processos de divisão. A divisão é algo vergonhoso. Sempre a divisão tem uma semente luciferiana. Lembrem-se disso. Quem foi orgulhoso, vaidoso e seduziu 1/3 do exército celestial para levar sobre si em ruína foi Lúcifer. Toda divisão, facção, dissensão na igreja de Jesus, ela tem uma semente, um embrião luciferiano. E aqui eu trago uma palavra de orientação. Não se associe com irmãos ou com pessoas que, se dizendo irmãs, vivem numa impureza, numa vida irreverente, numa língua suja, maldizente, caluniadora, facciosa, gente que dissemina dissensão, intriga e divisão na igreja de Jesus. Paulo é claro em dizer que com essas pessoas nem sequer comais.
nem recebam em sua casa pessoas que promovem a facção, a cisão, a fissura, a divisão na igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos lutar pela unidade, porque essa unidade foi promovida pelo Espírito Santo de Deus. Segunda aplicação que a gente vê desse texto é que as sombras, tipos e símbolos da primeira aliança, graças a Deus, já foram cumpridas. E aí eu coloquei até uma exclamação aqui, né? Não ressuscite defunto. Tem algumas igrejas hoje que para entrar no culto tem que tocar o chofar, constrói o templo de Salomão, tem que usar aquele negocinho na cabeça, tentando ressuscitar a antiga linha sacerdotal do Antigo Testamento que morreu e se cumpriu em Jesus Cristo. Tem gente que coloca a Arca da Aliança dentro do culto de novo. A Arca da Aliança foi perdida. Deus fez a Arca da Aliança desaparecer. No cerco da Babilônia, em 587, quando Jerusalém é destruída, a Arca da Aliança desapareceu, nunca mais se teve notícia dela, e pode ter certeza, Deus não vai trazer ela de volta. Todos os rituais do Antigo Testamento, tocar chofar, obedecer dieta alimentar, dia específico da semana, tudo isso foi abolido em Cristo, cumpriu-se através de sua obra. Eram sombras, tipos e símbolos da obra perfeita de Jesus que se cumpriria. Jesus, a gente chama na teologia, é o antítipo, ele é o cumprimento no Novo Testamento de todos os tipos, sombras e símbolos do Antigo Testamento. Não ressuscita defunto morto, está morto, enterrado, Deus sepultou. E por fim, viva a vida com o corpo de Cristo. Hoje é muito comum a gente ter um slogan, é comum a gente ter um slogan hoje chamado de os desigrejados. Não, eu não gosto da igreja porque eu já me machuquei demais com a igreja, estou amargurado com a igreja, então eu assisto culto online, eu cultuo em casa. Queridos, Jesus morreu por uma igreja, Jesus morreu por um povo, Jesus une um corpo, assim, ele é o cabeça, e essa cabeça tem um corpo com braços, tronco, perna, cintura, é o povo de Deus. Estou doente, estou vivendo momentos difíceis, vou ficar em casa, estou em viagem, estou experimentando, vivendo luto, não consigo nem levantar da cama, estou numa virose terrível, estou no hospital. Ok, agora não, porque eu não acredito mais na igreja. Peraí, você não acredita naquela por quem Jesus morreu, para quem Ele deu sua vida, quem Ele ama, a única instituição sobre a face da terra, eleita por Deus para pregar o Evangelho, e através da pregação pessoas se converterem e serem salvas. Viva a vida com o corpo. No século 21 isso é uma mensagem fora de moda, mas não abra mão de ter um pequeno grupo na sua casa, não abra mão de participar de um grupo pequeno na sua casa, ou de participar em outro lugar, mas conviva com pessoas de carne e osso. Desenvolva relacionamentos aonde você possa, olhando nos olhos, falar dos seus dramas, ouvir os dramas de outros, chorar com gente que está chorando e celebrar. No dia mau, você precisa ter gente para quem ligar. No dia que você não estiver bem, você precisa ter amigos. Olha, ora por mim, eu não estou bem. Desenvolva isso. Você precisa desenvolver relacionamentos. Desenvolva relacionamentos. Viva a vida de corpo. Participe de uma iniciativa de discipulado. Eu sou uma mulher madura, eu amo Jesus. Pegue outras mulheres bacanas, que amam Jesus, que dão evidência de estarem com fome na alma, e se encontrem toda semana para tomar um açaí, tomar um sorvete, orarem juntas, crescerem na palavra juntas, na intimidade uma com a outra. Faça isso com homens. Viva a vida de corpo. Você precisa disso, porque você foi colocado dentro de uma família, a família da fé. Você foi inserido como um tijolinho dentro de uma estrutura chamada edifício, o povo de Deus. E você foi feito concidadão dos santos. Você é membro meu, eu sou membro seu, nós somos membros uns dos outros. Nesse momento, o dom que eu estou usando é do ensino. Deus está me usando para te edificar. Num outro momento, aquele que tem o dom da misericórdia será usado para me edificar quando eu precisar de misericórdia. O dom da hospitalidade, abrir sua casa e acolher pessoas, será usado para a glória de Deus. Todos nós, como edifícios que somos construídos em Deus, usando os seus vários dons, ajudamos no mútuo crescimento da igreja de Jesus. Mas lembre-se, gente,
nós fomos unidos a uma família de grande valor. Não há mais separação, não há mais condenação, não há mais distanciamento de Deus, não há mais lei que possa nos condenar. Todos temos livre acesso a Deus através de Cristo, o tempo todo, em todo o tempo, porque Deus nos amou. Louvado seja Deus por tão grande obra.